Uma boa noite a você que nos assiste neste nosso segundo programa, Palavra-Chave. A todos nós damos as nossas boas-vindas e queremos convidá-lo a estar assistindo um vídeo. Nosso modelo de programa consiste em apresentação de um vídeo que traz um tema próprio e depois nós vamos refletir um pouco sobre esse tema. Então nós convidamos você que nos assiste agora a centrar a sua atenção nesse vídeo. É um vídeo muito interessante, vai falar sobre um tema também interessante, sempre atual, que é a realidade do amor, e ele apresenta de uma forma muito bonita, muito ilustrativa, e nós gostaríamos que você, depois de assistir esse vídeo, pudesse também estar participando das discussões que nós vamos fazer, eu e com o pastor Tiago, que está conosco também. Assista agora. Right in the middle of the Bible is this collection of Hebrew love poems that are so explicit and erotic that young Jewish boys weren't even allowed to read them until they were older. Now, Song of Songs gives us like a picture, a series of pictures of the relationship between a man and a woman. The joy, the struggle, the complexity. It's almost as if the love that this couple is exploring has a life of its own. The woman says several times, she says, do not arouse or awaken love until it so desires. It's almost as if she says, you know, whatever this is, it's so good, it's so beautiful, and we can't do anything to mess this up. We get incredible mileage out of this tired, old English word love, don't we? I mean, we'll tell somebody that we love them, and then in the same breath, we'll talk about how much we love a new car or a certain pair of pants. I mean, I love my wife, and I also love tacos. Now, we have to keep in mind that Song of Songs was originally written in the Hebrew language, which has at least 3 different words for our English word love. The first word we find is the word raya. Raya would be translated literally as like friend or a companion, somebody you hang out with. We might even translate it as like the word soulmate. We hear people talk like this all the time. They'll say things like, you know, she's my best friend, or
I can tell him anything. These are all expressions of raya. And so we see that at the core of this relationship between these lovers, there's a friendship. Another Hebrew word we find for love is ahava. Ahava is deep affection. It's that sense of desiring to be with someone so much that your heart aches. Ahava is when your mind and your heart are bent towards your lover with such passion and intensity that you can think of little else. Now, my wife and I, we were friends for 4 years. 4 years of raya before anything more happened. And I was living in Los Angeles, and one weekend she came out to visit, so we went out for the first time. And there was a sense of anticipation in the air, this question we both had, is there any ahava to go with our raya? I remember sitting there at this restaurant in Santa Monica, a couple blocks in from the ocean. I remember this feeling came over me, that I'd rather be here with her at this moment than anywhere else in the universe. The lovers in Song of Songs declare that ahava is as strong as death, that many rivers cannot quench ahava. Ahava is love of the will. Now, this is way more profound than fleeting romantic feelings. This is much more than like temporary urges. Ahava is making a decision to join your life to the life of another. And this is an emotion that leads to commitment, that leads to joining your life to somebody else's. Ahava is what makes things last. Maybe this would help. Let's think of these loves, these dimensions to a relationship as flames. Okay, first we had our raya flame. That's like the friendship, the soulmate aspect of a relationship. And then you have your ahava flame, which is the flame of commitment and making a decision to join your life to another. But there's a third Hebrew word for love that we find in Song of Songs. It's the word dode. Dode is translated into English literally as to carouse, to rock, or to fondle. I think you get the idea behind this flame. This word is used elsewhere in scriptures, like in the book of Proverbs. It says, "Let us drink deep of dode till morning." And the woman even says in Song of Songs, "Let him kiss me with the kisses of his mouth, for your dode is more delightful than wine." Dode is the physical, sexual element to a relationship. This is where we get the Greek word eros, which is translated literally as like erotic in the English language. So we have our raya flame, we have our ahava flame, and we have our dode flame. So when this man and woman come together, all these flames get combined. Now Jesus talks about this idea of entire beings coming together. He uses the phrase one flesh to describe this connection between a man and a woman. Now this one flesh is way more than just a physical act. I mean, it's emotions, it's hearts, it's minds, it's experiences. It's the mingling of souls. And so this coming together physically becomes a picture of a deeper spiritual reality. So Jesus teaches us that sex is ultimately a spiritual act. And that something so beautiful, something so powerful was meant to endure forever. See, the one flame burning all by itself will never be as hot as all the flames burning together. I mean, we were created for all the flames to burn as one. I mean, think about all the ways that we mess this up. I mean, take an affair for an example. An affair is two people sharing the dode flame
but without any of the other flames. Without the raya or the ahava. I mean, there's no friendship, there's no commitment, there's no loyalty, no sacrifice. And I mean, there's dode, but there's no raya or ahava. It's two people trying from this one flame, the dode flame, to get all the heat of the three flames burning together. I mean, no wonder it leaves a person empty and unfulfilled. We were created for so much more. And so the person keeps coming back to this one flame over and over again, and yet it never truly satisfies. It can't. Or how about the couple who have been married for years and they're still together? There's still some commitment. I mean, there's still some ahava, but let's be honest, there's not much else. There's no friendship. There's no sex. And they neglect the flames, and eventually they flicker and they fade and they go out. When you separate the flames, it can never really satisfy. It's like you're living outside how God wired you to live. I mean, maybe our culture has no clue what true sexuality really looks like. Maybe the world around us, when it comes to sex, just doesn't get it. I mean, true sexuality is vast and mysterious. It involves all of you. I mean, you have a body, but you also have a soul and a spirit. And love is two people coming together and giving all of themselves to each other forever. And now, may you honor the way that God created you. May you have a profound sense of respect for the fact that you are a deeply spiritual and mysterious being, and that love is ultimately a profoundly spiritual thing. May you realize that the three flames are meant to burn together, and may you discover the big flame. Você viu que bela mensagem, que belo vídeo e que belo tema nós temos para debater nessa noite. E esse debate parte de um princípio bíblico, né? Essa visão do amor que é proposto aqui para a nossa discussão é uma visão retirada da Bíblia. E ela reflete, portanto, a visão que Deus tem do ser humano. E a melhor visão que se pode ter do ser humano é aquela que o próprio Deus tem, porque Ele é o Criador do homem. Ele conhece o homem na sua inteireza, Ele conhece o homem em todas as suas necessidades. Nós vimos também que nós damos o nome de amor a diversos tipos de sentimentos, e nós reconhecemos que muitas vezes nós confundimos um pouco. A proposta nessa noite, para a nossa meditação, é separarmos algumas questões para debatermos, para trocarmos ideias. E nós convidamos vocês que nos assistem nessa noite a mandarem sua mensagem, a registrarem a sua opinião, lançarem perguntas, enfim, estarem mantendo uma interatividade aqui conosco. Nós temos o pastor Tiago, que está conosco nessa noite no programa, e ele também vai ter a sua participação, e juntos nós vamos conduzir essa conversa. Pastor Tiago, o que eu acho interessante é que o tema do amor é um tema tão antigo e tão atual ao mesmo tempo.
Por que você acha que isso é assim? Eu diria que não há tema mais atual, pertinente e polêmico hoje em dia do que o amor. E também, por que não dizer, um dos temas mais mal compreendidos e mal usados pela mídia e pela própria sociedade. Por que é tão atual e por que existe há tanto tempo e por que é tão pertinente? Porque faz parte do ser humano. E é uma das coisas que ele aponta no vídeo, e a própria palavra de Deus nos ensina isso. É natural para o ser humano sentir amor nas 3 instâncias que ele colocou: na amizade, em um relacionamento mais firme, conjugal, e também no aspecto sexual. Isso faz parte do ser humano, isso brota com naturalidade, isso é uma coisa que acontece. Por que é tão atual? Porque faz parte da nossa existência, mas principalmente porque ele é muito mal compreendido, na minha opinião. Correto. No seu entendimento, então, parece que é semelhante àquilo que eu tenho também, é que o amor só é um tema atual porque ele faz parte talvez da maior necessidade do homem, que seja de amar e de sentir-se amado, né? Eu creio que você que nos assiste também vivencia isso, tem isso na sua vida, né? A necessidade de amar, de termos alguém pelo qual nós expressamos os nossos sentimentos. E também não tem coisa melhor no mundo do que nos sentirmos amados por alguém. Agora ele fala de 3 níveis, né, pastor? Que talvez dentro da nossa linguagem, dentro da nossa forma de entendimento e na nossa cultura mais recente, a gente poderia dizer que seria amizade, seria aquele primeiro nível, o compromisso, que talvez fosse o amor mesmo, na compreensão mais comum que nós temos, né? O amor como aquele sentimento que leva a um compromisso mais sério. E a última expressão do amor colocada no vídeo, que seria o erotismo, né? Agora, pastor, nós precisamos de todos esses 3 níveis de amor mesmo? A gente pode perceber que é apresentado e é traduzido no vídeo basicamente como uma escala, né? É uma caminhada. E a gente percebe também que o amor é uma coisa a se construir, a se desenvolver. Então, ao pular qualquer uma dessas etapas, não haverá plenitude de amor. Porque ele tem um caminho a ser trilhado, a ser percorrido, e isso é fundamental. Porque é melhor que haja profundidade num relacionamento do que apenas intensidade. Quando se procura apenas a intensidade que o erotismo produz e estimula, é raso, acaba fácil. É uma coisa rasa, é supérflua, ela vai passar com muita facilidade. Entretanto, quando se constrói esse amor, busca trilhar esse caminho, nós encontramos um amor profundo, intenso e profundo. Quando se busca apenas a intensidade, não se tem profundidade. Mas quando se busca a profundidade, tem a firmeza e a intensidade ao mesmo tempo. Muito bom. É interessante, talvez, colocarmos para os nossos telespectadores a ideia de que é real essa necessidade. Nós realmente precisamos de todos esses níveis de amor. O que o nosso telespectador acha? Qual é a opinião dele? Se você puder, se você quiser manifestar-se através de e-mail, telefone, esteja à vontade. Nós gostaríamos também de enfatizar, pastor Tiago, a ideia de que parece que o homem só vai se ver plenamente realizado quando ele conseguir expressar o seu amor e ter a correspondência desse amor nesses 3 níveis. Parece que ele não consegue estar plenamente feliz e realizado quando uma dessas questões lhe estão faltando, né? A amizade, o amor e a questão ou a visão erótica, né? E uma outra questão que eu gostaria de trazer para nós
debatermos e questionarmos, é justamente essa ideia de que em determinados momentos da vida, esses 3 estágios, esses 3 níveis podem não existir ou faltar um deles. E o que aconteceria com a vida, com o relacionamento, se um desses níveis vier a faltar? Por exemplo, você pode ter no seu relacionamento a questão erótica, mas talvez já não ter mais o compromisso. Ou talvez ter o compromisso, como ele coloca, e ter perdido a questão erótica. Ou talvez ter a questão erótica e não ter a amizade do seu cônjuge. A questão que eu gostaria de lançar: é possível ser amigo da esposa e a esposa do esposo? E o que isso traz de benefício para o relacionamento? Eu acho que não só é possível, como é necessário. Nós não podemos conceber um modelo de relacionamento hoje em dia como normalmente nós pensávamos há 50 ou 60 anos atrás, até mesmo porque a gente pode imaginar ou presumir que pouca ou nenhuma mulher se submeteria aos princípios que eram aplicados antigamente. Começa por aí. Não que todos os relacionamentos eram pautados no desrespeito e na opressão, não é isso. Mas a forma como o mundo tem caminhado hoje, tanto de um homem para com uma mulher, quanto de uma mulher para com um homem, o respeito, a amizade, a cumplicidade devem ser elementos inegociáveis. Isso não quer dizer que é algo fácil, não é. Mas é aquela história, é uma caminhada que se constrói. Eu estou para dizer para você, telespectador, que cada vez menos nós vamos comemorar bodas de ouro. Infelizmente. Porque cada vez menos as pessoas têm tido essa capacidade de construir um relacionamento de amor verdadeiro. A juventude, basicamente, quer a intensidade logo, mas não quer lutar pela profundidade. Isso é um grande problema. É um grande problema. Inclusive, falta a questão do compromisso quando se tem isso, né? Se perde a visão do compromisso com a pessoa amada, né? Uma outra questão que me vem à mente, que é importante, é que o amor é travado num relacionamento a 2 e nós nos damos e também recebemos. É um relacionamento de via dupla. É importante que a gente dê e receba na mesma intensidade, no mesmo nível, no mesmo padrão, né? Por isso é importante que haja isso que o pastor Tiago acabou de mencionar, de se construir, né? O amor, nós temos um conceito na nossa sociedade, herdada da cultura grega, que prega que o amor vem da flecha do Cupido, né? O Cupido, Deus do amor. Algo mágico. Né? Algo mágico. Espontâneo. E que atinge, inevitavelmente. Você não gostaria de se apaixonar, de repente você recebe a flechada e você está perdido de amor, né? A visão bíblica, né, contraria isso. Essa é uma ideia pagã. A visão bíblica coloca o amor como algo que se constrói entre as pessoas, né? E quando você dá num nível e recebe noutro nível, se você tem os 3 estágios de amor e dispõe isso para a pessoa com quem você convive, você está oferecendo o seu amor num nível. E se você recebe a expressão de amor dessa pessoa faltando alguma coisa, há um desequilíbrio. E esse tipo de relacionamento tende a não se sustentar por bastante tempo. Não é isso, pastor? Isso me faz lembrar de uma expressão escrita por um autor, por um escritor norte-americano chamado Walter Trobit. E eu costumo dizer isso nos casamentos que eu faço logo na abertura, e isso causa até um espanto para os noivos e para quem está participando do casamento. Se você quiser ser feliz, não se case. E eu deixo um período de silêncio para as pessoas pensarem nessa expressão. Se você quiser ser feliz, não se case. Frase do Walter Trobit.
E ele continua dizendo: case-se apenas se você quiser fazer outra pessoa feliz. A conclusão a que chegamos com essa expressão é que o amor, ele não é egoísta. Ele nasce a partir do momento em que nós nos empenhamos em construí-lo, em oferecê-lo. E esse é um dos grandes diferenciais, é um dos grandes elementos que podem fazer diferença na construção de relacionamentos nos dias de hoje. Se você quiser ser feliz, não se case. Case-se apenas se você quiser fazer outra pessoa feliz. Esse é um dos grandes princípios do relacionamento, em geral, hoje em dia, como eu entendo. É verdade, né? É uma visão egoísta do amor se você quiser ser feliz. Você está casando para ser feliz. Realmente, quando você busca a felicidade do outro, a sua automaticamente é construída, né? Eu coloquei o óculos aqui para registrar a participação do Alexandre. Muito obrigado, Alexandre, por estar nos assistindo nessa noite. Convidamos a estar sempre participando do nosso programa. Ele está dando parabéns pelo programa e questionando por que tantas pessoas fazem do sexo algo banal na vida delas, né? Justamente por aquilo que o pastor Tiago mencionou há pouco, né? Queima-se etapas, coloca-se... Vocês viram a construção no vídeo, né? Começa com amizade, depois vem o compromisso e depois vem a questão erótica. Se você inverte essa sequência, ou se você despreza uma dessas etapas, você certamente vai ter dificuldade, vai transformar o relacionamento amoroso, do ponto de vista sexual, em algo realmente banal, né? E egoísta, porque tem o propósito apenas de satisfazer os desejos pessoais. Há um outro elemento também que, respondendo à pergunta, né, que foi feita, outra questão também vem porque as pessoas usaram e às vezes usam de religiosidade para considerar o ato sexual como sendo algo impuro. Ou seja, tudo aquilo que está relacionado a isso também é. Ou que, no caso, não é uma verdade, porque a Bíblia nos diz que é algo quase que sobrenatural, porque são duas almas que se unem num só propósito e na expressão máxima de amor entre um homem e uma mulher, vale ressaltar isso também. Mas essa construção, ela deve caminhar com os três elementos juntos. Eu, por exemplo, estou olhando agora para essa câmera e ela está sendo sustentada por um tripé. Se uma dessas pernas for retirada, a câmera vai cair. Porque são três elementos, são três hastes que são capazes de sustentar a câmera. Ora, o amor, como um elemento sustentado por três pernas, podemos dizer com toda segurança que ele vai ter muito mais equilíbrio para ficar firme e em pé nos obstáculos que vão aparecer também. Nós não estamos falando aqui de um mar de rosas, nem de um relacionamento perfeito. Os obstáculos existirão sim. No que nós estamos falando é que, dessa maneira, haverá muito mais possibilidades de se vencer os obstáculos a dois. Muito bom. Legal. Eu só gostaria, para estarmos finalizando a nossa reflexão sobre esse tema, lembrar que na encenação, no filme, no vídeo que nós recebemos, o instrumento que o ator tinha à mão era a chama, né? É muito proposital e muito interessante que o tema do amor tenha sido abordado com essa figura da chama, né? A chama do amor, a chama que não pode ser apagada. Mas na encenação também ele tinha em suas próprias mãos a chama que dava início, que alimentava o amor. E a pergunta que eu gostaria de lançar para todos nós, para você que nos ouve, para nós que fazemos o programa é: na mão de quem está a chama que mantém acesa o amor nos relacionamentos? É comum a gente achar que, o pastor Tiago disse assim, em outras palavras, que amar dá trabalho, não é uma coisa tão simples, né? Amor exige dedicação, esforço,
entrega, né? Muitas vezes renúncia, e essas questões não estão na mão do outro. Essas questões estão nas nossas mãos. É como se nós tivéssemos nas nossas próprias mãos a chama que mantém viva a questão do amor nos relacionamentos. Eu acho que só para... Não precisa complementar o que o pastor Marcos falou, mas apenas uma consideração. Dá trabalho, mas realmente vale a pena. Maravilha, é exatamente, com certeza complementou, e isso só enriquece, né? Dá trabalho, mas vale a pena, né? É um caminho interessante esse do amor a ser trilhado. É um caminho que precisa ser construído, mas é um caminho que vale a pena realmente, né? Aqueles que nos assistem nessa noite, nós agradecemos pela participação, pelo fato de ter nos assistido, e certamente que esse debate trouxe muitas questões, suscitou muitas questões, e nós convidamos a todos a estarem novamente na próxima segunda-feira, às 19h30, nos assistindo e participando, porque traremos um novo tema, uma nova forma de pensarmos, e estaremos debatendo esse tema também aqui. Tanto eu quanto o pastor Tiago estaremos aqui, e aguardamos você para, junto conosco, fazermos uma reflexão sobre um novo assunto, um novo tema. Nós agradecemos o pastor Tiago, nosso companheiro de trabalho, agradecemos a TV Jaguari que disponibiliza esse espaço para nós estarmos trazendo temas relativos à vida e à vida com Deus. Muito obrigado, Deus abençoe a todos, nossos agradecimentos e uma boa noite.